Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 91, chamado Isso é Contigo. Inicialmente nós vamos fazer a leitura da mensagem do Emmanuel e em seguida faremos os esclarecimentos. Eu sou Alcide Júnior e farei o estudo com vocês. E assim diz a mensagem do Emmanuel: Isso é contigo. É um trecho do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 27, versículo 4, que diz: E disse: Pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente, se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões da família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação de Judas, exclama em zombaria: Que nos importa? Isso é contigo. E esta é a mensagem do Emmanuel para esse trecho tão importante para a nossa vivência. Nós poucas vezes nos reportamos para atentar para esse ensinamento de dentro do Evangelho de Jesus. As pessoas, quando nos buscam, pela nossa simplicidade, pela nossa inobservância ou pela nossa invigilância, mas sempre com uma intenção por trás das suas ações, nos pegam de surpresa, exatamente porque estão tendenciosos a nos levar a algum equívoco. Isso acontece na maioria das vezes porque nós somos, prioritariamente, espíritos ambiciosos, gananciosos, temos uma certa cobiça, avidez, cupidez, egoísmo. Isso ainda movimenta muito os nossos sentimentos nos dias atuais. Claro que estamos passando por um processo de evolução, estamos buscando cada vez o nosso melhoramento, estamos tentando cada vez mais educar os nossos sentimentos. Mas como isso tudo ainda é muito forte, às vezes nós somos pegos de surpresa. Exatamente assim que vem aquele lobo, em vestimenta de cordeiro. E aí é que está o nosso grande perigo, o nosso sonho de querer ter uma felicidade aos moldes, do mundo terreno, aos moldes do mundo material, e a gente acaba entrando em desespero. A gente acaba acreditando que ali naquela oferta há realmente algo que venha nos beneficiar, sem mesmo antes avaliar os compromissos que aqueles que estão nos oferecendo aquilo têm para consigo e quais são os benefícios reais
para a nossa vivência. O que de acréscimo espiritual, o que de acréscimo moral, aquilo está trazendo para a gente. E assim foi a vigilância de Judas, porque nós conhecemos a história de Judas e sabemos o quanto ele lutava juntamente com a equipe do Mestre para fazer a transformação daquele povo da época ali, Galiléia, Judéia, sob o Império Romano. Cristo tinha a intenção de, primeiramente, educar aquele povo, ali ainda muito escravizado pelo jugo de Roma, pelo sacerdócio da época, ainda muito vítima de todas as leis mosaicas, que Jesus precisava fazer uma recomposição, uma ressignificação, trazendo o amor à frente, trazendo o amor à mostra, a mais evidência. Então, o que Judas esperava? Judas esperava um Cristo que viesse ali exatamente fazer a transformação de forma mais evidente, numa forma em que fosse demonstrar a força a tudo aquilo. O que eles estavam acostumados naquela época era a força. Se a gente for buscar todo o Antigo Testamento, ali está cheio de guerras. E o próprio povo hebreu lutou muito para a reconquista daquela terra santa, aquela terra que havia sido prometido por Deus a eles, e que quando eles foram para o cativeiro no Egito, quando retornaram, estavam ocupadas. Então várias lutas aconteceram naquele momento. E aquela fase, ali onde Judas estava presente com Jesus, pensava a mesma coisa. Era necessário retomar aqueles guerreiros, aquele exército tão famoso de Deus que fazia com que os hebreus ganhassem todas as lutas. Então assim todos os povos esperavam. Os judeus naquela época estavam exatamente esperando aquilo ali. Mas aí vem a decepção de Judas, porque ele começa a perceber que o Mestre estava ainda muito manso, muito devagar, sem fazer as alianças com os poderosos. Aí vem, se a gente for tomar ali aquele capítulo, a ilusão do discípulo, lá do livro de Humberto de Campos, Boa Nova, a gente vai compreender qual era a angústia e a ansiedade ao mesmo tempo de Judas para retomar. E assim ele acaba nessa ambição. Vejam só o sentimento que estava envolvido nele. Ele tinha ali uma ansiedade, uma ambição de ver tudo transformado. Mas é exatamente aí que mora o perigo. Porque o que o Emmanuel vem trazer para a gente é exatamente a estratégia utilizada por aquele sacerdote da época para trazer o Judas, aquele equivocado, para a sua aliança. Por isso ele diz, a palavra da maldade é sempre cruel para quantos lhe ouvem. Aquela palavra daquele sacerdote era cruel, mas o Judas não conseguia perceber, porque na hora em que eles prometiam algo de bom, Judas esquecia de entender as entrelinhas, esquecia de ter visto quantas vezes eles se postaram adversário do Cristo, ali naquela fase onde o Messias precisava revelar as suas ações, os seus trabalhos. O Judas não conseguia perceber que havia essa indiferença. Então logo ele fazendo a promessa. E na cabeça de Judas havia um propósito. Então vejam só, duas palavras ali se intercalando, se mesclando, mas uma tinha um objetivo e a outra tinha outro objetivo. Se a gente não consegue conversar na mesma linguagem, com o mesmo pensamento, a gente pode se trair. Qual era a intenção do sacerdote? Pegar, capturar Jesus, para eliminá-lo. Qual era a proposta de Judas? Entregar Jesus, mas para que ele fosse salvo mais adiante. Porque entregando Jesus, conforme a promessa que os sacerdotes estavam fazendo a ele, ele conseguiria ali obter a aliança com aquele sacerdote, e imediatamente ele libertaria Jesus para que ele pudesse continuar com o seu messianato. Então ele estava ali muito ávido, estava muito apressado para querer implantar o seu projeto. E quem detém mais a força nesse momento? Certamente era aquele que estava com a palavra da maldade, porque o Judas não tinha maldade no seu coração, no seu pensamento, apesar de um certo sacrifício que Jesus teria que fazer naquele momento. Mas do outro lado, sim. Por isso que a gente, quando não ouve detalhadamente, detidamente, a gente acaba entrando em golpe.
Por isso, o Emmanuel também destaca nesse texto dele duas personagens, né? O espírito imprevidente e aquele que age corretamente. O imprevidente era o Judas ali tentando agir conforme as suas convicções, né? Então, quando ele não considera, quando o espírito imprevidente se considera os conselhos malévolos, né, como sendo algo de bom, sem perceber as segundas intenções, em breve ele se capacita da solidão, que é o que ele coloca. De imediato, toda aquela farsa virá ao chão e ele perceberá qual era a intenção dele. Por outro lado, se a gente age corretamente, se a gente age com os nobres sentimentos, a gente vai estar sempre buscando, como ele coloca, os aluviões companheiros, os benfeitores espirituais ao nosso lado. Então, se a gente é previdente, a gente analisa cautelosamente, analisamos os pós e os contras, a gente vai ter sobre a nossa influenciação esses espíritos benevolentes. Mas se a gente está desatento, quem é que vai se aproximar? Todos aqueles que não estão compondo da mesma ideia do bem. Estão ali se divertindo com a maldade que possa ser apresentada diante daquela situação. Então a experiência amarga de Judas, que o Emmanuel vem falar aqui, exatamente ele diz, olha, isso se repete com uma grande maioria. Os homens estão buscando a ambição, a ganância, o dinheiro fácil, né? Tudo isso acaba despertando no homem imprevidente uma sensação de felicidade. Porque a ganância fala mais alto, a ambição fala mais alto, né? Nós estamos buscando o dinheiro fácil, nós estamos buscando os créditos que as pessoas oferecem, né? As redes sociais às vezes trazem isso, nós estamos cansados de ver golpes que são anunciados, divulgados, e as pessoas caem, né, nesses golpes de sacar dinheiro fácil, de buscar uma riqueza que eles não trabalharam para aquilo. E nós precisamos, e quando já conhecemos o Consolador prometido, que nos fala da prova da pobreza e da prova da riqueza, devemos estar muito mais atentos para essas ciladas que o mundo nos comete. Então esses cordeiros, né, esses lobos em pele de cordeiro, estão espalhados por todo o mundo, esperando uma oportunidade, uma fraqueza material nossa, uma fraqueza, espiritual, para que eles possam agir de forma mais contundente e haja cair realmente. Por isso que ele vai dizer que quando a gente vai despertar mais adiante, já é tarde. E se a gente for buscar a satisfação, o que eles vão responder? Quando a gente fala do nosso erro, quando a gente reconhece o prejuízo em que fomos acometidos, eles estão pouco importando. Vai trazer exatamente essa resposta que deram a Judas, né? O que nos importa? Isso agora é contigo. Isso quando eles acabam sendo sinceros das suas intenções. Porque na maioria das vezes eles vão continuar levando ali argumentos, né, para nos convencer de que talvez nós não tivemos a sorte, mas que eles propuseram a melhor oportunidade de ganho de vida, de ganho na vida em que nós estamos. Então essas são as ciladas. Então essa passagem do Evangelho de Jesus que a gente quase não traz para a nossa reflexão, vem nos ensinar exatamente isso. O quanto nós nos mergulhamos nas facilidades. A gente não quer a dor, não quer o sofrimento, não quer o trabalho, não quer a luta. A gente quer aquela coisa que está mais fácil ali diante dos nossos olhos. E exatamente aí que fraqueja o homem. Foi exatamente por conta dessa ambição desmedida e sem pensar que aqueles sacerdotes conseguiram capturar o Judas e ali envolvê-los em vibrações, né, de amor falso, né? Aquilo não era uma vibração de amor, aquilo ali era uma vibração exatamente de vingança, de ódio. São sentimentos baixos, são sentimentos que estimulam cada vez mais as falsas intenções, né, de um espírito que está querendo trazer a vida espiritual, trazer a sua vida cotidiana o bem-estar sem esforço. Então as pessoas que estão vislumbrando, buscando tudo isso, facilmente serão enganadas por esses homens, né? É o ouro do tolo. Nós estamos muitas vezes buscando o ouro do tolo e nem percebemos que somos o tolo dessa história. Então precisamos estar mais previdente, agir mais corretamente, estar mais ciente, buscando os conselhos que trazem os evangelhos do Cristo, para que a gente possa estar no caminho certo.
Nenhuma outra facilidade nós encontraremos no mundo, porque o próprio Cristo nos adverte quanto a isso. Ele não prometeu aos seus apóstolos uma vida de facilidade. E a nossa vida também é assim. Se reconhecemos que estamos no mundo de provas e expiações, as dores e sofrimentos vão nos assolar em uma hora ou em outra. E assim, meus amigos, essa foi a colaboração que nós gostaríamos de trazer para hoje, né? No próximo programa nós vamos estudar o capítulo 92 aqui na web rádio divulgar.net. Muito obrigado.